Graça e paz novamente. E aqui estou eu, com a responsabilidade que o Senhor me colocou nas mãos. Se Ele me chamou, é porque Ele tem o propósito, amém? Nós estamos aqui, a mensagem de hoje tem por tema Amando incondicionalmente. Baseado aqui no capítulo 10, versículo do 25 ao 37 do livro de Lucas. E nós estamos concluindo essa série de reflexão sobre o amor. Vivemos, momentos aqui ouvindo essa palavra e vimos que Deus é a fonte inesgotável deste amor. Que Ele nos envolve com esse amor invencível. Em todas as nossas lutas, nós somos mais que vencedores por meio dEle. E também, nós vimos a celebração do amor, que é a manifestação prática que nos leva à maturidade. Ouvimos o presbítero Isaías na semana passada, Aprendemos o que não é o amor e o que é o amor, amém? Baseado em Coríntios 13. E aprendemos também que o amor ele é prático, visual e relacional. Só lembrando um pouquinho. E nessa mensagem de hoje, nós seremos desafiados a viver um padrão ainda mais elevado desse amor. O amor incondicional. Rompendo com todas as barreiras do egoísmo, da Obrigada. A língua travou aqui. E nos comprometendo, com o nosso próximo na prática, E para isso o Senhor, Ele nos ensina através da linda parábola do bom samaritano. O pastor leu ali no início, versículos do 25, mas vamos ler novamente, Porque Jesus conta essa parábola, a partir de um questionamento, em nome de Jesus. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que precisamos fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? E ele respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? É aqui então que o Senhor inicia essa parábola tão maravilhosa, que vai nos ensinar hoje. Ele começa falando do homem que descia. Um homem descia de Jerusalém, aqui o versículo 30, Um homem do capítulo 10 de Lucas. Eu falei, gente? Capítulo 10 de Lucas. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. A aplicação aqui, de início, é simbólica, Jerusalém, porque o homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa um lugar de paz, comunhão com Deus. Jericó, apesar de significar um lugar de fragrâncias, foi um lugar que foi rejeitado por Deus, conforme Josué 6, 26. Então, aqui simboliza afastamento espiritual. A descida representa o estado espiritual do homem, longe de Deus, feridos pelas circunstâncias da vida, quase morto espiritualmente. E quando a religião é apenas teoria. Jesus então continua aqui a parábola. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou para o outro lado. O sacerdote era o maior intercessor como advogado,
ele era médico, juiz, ele continha os oráculos de Deus, tinha uma bela responsabilidade. Mas passou de largo, né? Nós vemos aqui no texto que ele passou de largo. Por quê? Porque ele descia espiritualmente. Passar de largo ou distante significa não se comprometer, se julgar mais importante, ou pensar, está colhendo o que plantou. Foi a opção da vida, ou até mesmo mais comum, né? Estou sem tempo. Os levitas eram da classe religiosa diretamente ligada ao povo, né? Porque eles cuidavam dos utensílios do templo, né? Eles eram os músicos, os recepcionistas, os professores, os trabalhadores, né? Esse também descia, né, espiritualmente. Ele não podia ajudar. Quem desce está fraco espiritualmente, por isso é mais fácil abandonar, terceirizar e não ajudar. O samaritano, a gente há de convir que ele subia. O texto não fala, mas vamos ver o que diz a palavra? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou, versículo 33, igreja, chegou aonde se encontrava aquele homem, e quando viu, teve piedade, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou o vinho e o óleo, depois colocou sobre ele, depois colocou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Que amor, hein? Que amor é esse, né? O amor verdadeiro, ele rompe barreiras. Apesar de ser considerado, né, uma pessoa inferior, por ser de origem samaritana, possuía misericórdia, compaixão. E isso é amor na igreja. E quem tem amor, se envolve. E quem tem amor, se importa, se aproxima, se suja. Quem tem amor, se compadece. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo de se comprometer, o medo de se sujar, o medo de se decepcionar. Esse amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. Amém? O samaritano, ele se comprometeu com todo o seu ser. Ele moveu todo o seu ser. Ele moveu o seu coração. Porque ele se colocou no lugar daquele homem. Ele realmente se importou. Amém? Ele moveu também as suas mãos. Por quê? O que ele fez com as mãos? Limpou as feridas daquele homem. Usou aquele óleo, aquele azeite, teve aquele cuidado. Ele comprometeu as coisas pessoais. Ele colocou aquele homem no seu animal, né? Usou aquele meio de transporte que ele tinha, que era dele, para levar aquele homem. Ele comprometeu também as coisas espirituais que ele tinha. Ele tinha o óleo e o azeite, que representam a essência indispensável do Evangelho, que é o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Ele comprometeu o seu tempo, os seus negócios, a sua agenda, a sua viagem, já não era importante mais. O que importava para ele naquele momento era ajudar, era amar. Ele comprometeu também o seu bolso, porque ele passou, né, e deu dinheiro para aquele homem da hospedaria. E ainda comprometeu o seu futuro, porque ele prometeu que voltaria e pagaria todas as despesas que ainda teria. Quanto amor envolvido. Aqui Jesus ensina várias maneiras que nós podemos amar. Olha quanta dica que o Senhor nos dá. Quantas maneiras que nós podemos amar. O amor é isso. O sacerdote e o levita, eles viram aquele homem com um olhar natural. O samaritano olhou aquele homem
com o seu coração. Ele não ficou com nojo das feridas. As feridas hoje podem simbolizar para nós, quem sabe uma cor de pele, uma cultura, uma deficiência, uma aparência física, uma pessoa com desvios sexuais, morais. Pode simbolizar uma mágoa, a indiferença. O verdadeiro amor, igreja, não possui cargos, funções, pretensões. O verdadeiro amor, ele visa resgatar a imagem de Deus. O verdadeiro amor acredita que uma meia vida pode ser uma vida inteira. E que a deformidade é algo apenas passageiro. Que diante de Deus as pessoas podem ser salvas, resgatadas, regeneradas pelo sangue e pelo poder do Espírito Santo. Amém? O amor faz isso. O amor é grandioso, é poderoso. O amor incondicional é o amor que não depende de merecimento. É amar quando é fácil, mas também quando é difícil. É permanecer quando muitos iriam embora. É o amor de Deus. É o amor que Ele demonstra por nós todos os dias. Nós temos esse amor à disposição de nós. Ele nos dá esse amor. Deus nos amou mesmo com as nossas falhas. Ele continuou nos amando. Romanos 5:8 nos explica, né? A palavra do Senhor nos fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos falhos, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim, Ele apostou em nós. Ele quer dizer, valeu a pena, conforme nós cantamos aqui. Quando Ele voltar, Ele quer olhar para mim e para você, valeu a pena. Eu investi todo o meu amor em você. Valeu a pena. E para isso nós temos que fazer valer a pena hoje, igreja. Não podemos deixar para amanhã. Nós precisamos de um despertamento deste amor. Porque a palavra do Senhor fala, se nós falamos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. É forte, né? Mas é a verdade. E nós precisamos viver a verdade. Porque Jesus nos dá condições para isso. Quando Ele subiu, Ele falou, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador. E esse Consolador, Ele distribui dons também. Conforme o presbítero Isaías falou sobre os frutos do Espírito. É um fruto maravilhoso para nós. É um fruto que deve ser desenvolvido todos os dias. Mas como? De qualquer maneira? Não. O fruto é desenvolvido em mim e você, no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos nos relacionar todos os dias. Precisamos olhar para nós e falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê se há algum caminho mau. Vê se eu estou fazendo coisas que não estão de acordo. Ajude-me a fazer aquilo que está de acordo com o seu amor, com a sua grandeza, Senhor. Porque sozinho, irmãos, ninguém consegue. Somos falhos, pecadores, imperfeitos. Mas com o Espírito Santo nós somos capacitados. E através do Espírito Santo os nossos olhos são abertos. E através do Espírito Santo Ele nos dá coragem, Ele nos dá ousadia, Ele nos dá condições, Ele nos dá visão do Senhor. Nós conseguimos olhar o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo, como o Senhor vê. Isso depende de relacionamento. Amém? E Deus nos amou com esse amor tão grande, mesmo nós não merecendo. Ele quer que nós possamos amar as pessoas por Ele. Ele quer amar o nosso próximo, através de nós, através das nossas mãos, dos nossos braços, através dos nossos pés,
da nossa boca. O Senhor quer amar as pessoas através de mim e de você. Amém? Esse amor que nos envolve nos faz isso. Ele quer nos amar, Ele quer que nós amemos o nosso próximo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Olha como é que inicia o texto. Aquele perito da lei, ele quer colocar Jesus na parede, né? Mas ele saiu com uma responsabilidade muito grande, porque ele ouviu algo muito forte. Porque ele lia, pelo jeito ele não entendia. Porque ele é conhecedor da palavra, era um perito, certo? Nós precisamos ler, mas nós precisamos meditar. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, o que essa palavra está querendo dizer comigo, Senhor? O que eu devo fazer diante dessa palavra que o Senhor está falando para mim? Qual deve ser a minha ação? Qual deve ser a minha ação, Senhor? Já concluindo, irmãos, já indo para a conclusão. Decida hoje amar, sem impor condições. Permita que o Espírito Santo desenvolva esse fruto em você, através desse relacionamento que nós acabamos de falar aqui. O Espírito Santo vai desenvolver em você esse fruto maravilhoso, amém? Sabe aquela pessoa que você se pega criticando? Muitas vezes você se pega criticando. Decida amá-la. Decida amá-la. Sabe aquela pessoa que você pensa, só pega no meu pé, só me enche o saco. Talvez um chefe, talvez um amigo de faculdade, talvez dentro de casa mesmo. Decide amá-lo ou amá-la. Decida. Talvez, irmãos, uma pessoa que está lá enferma, você sabe que a pessoa está enferma, muitas vezes está lá impossibilitada de fazer as suas atividades, de limpar a sua casa. Decida amá-la. Ame com aquilo que você tem. Se você tem o tempo, vai e ame com o tempo. Se você tem o dinheiro, vai, ame com o teu dinheiro. Ame, não deixe de amar. Amém? Sabe aquela pessoa que você está lembrando agora? Decida amá-la. Decida amá-la. Porque o amor também é uma decisão, porque ele é uma ação. Eu preciso decidir. O perdão, eu preciso decidir perdoar. Faz parte do amor. Se você quer amar verdadeiramente, você precisa perdoar. Decida perdoar. Decida tirar mágoas do seu coração, rancores. Deixa Deus tomar conta de todo esse coração. Não deixa espaço para mágoas, para as coisas que acabam te prejudicando no seu dia a dia. Tire esse peso. Eu li uma reflexão sobre peso e eu coloquei em prática. Às vezes a gente fica, parece que carregando uma pedra, um peso. Às vezes a pedra não precisa ser muito grande. Você está com aquela pedra na mão. Mas fique com essa pedra 1 hora. Fique com essa pedra o dia inteiro. Muito pesada, ela fica muito pesada. Entrega essa pedra. Entrega para o Senhor. Vinde a mim. Traga tudo aos meus pés. Rende-se a mim. Tudo entregarei. Nós não cantamos isso? Entrega tudo. Inclusive o peso, as pedras, a mágoa. Aquilo que te judia tanto, decida tirar do teu coração. Decida não viver mais com isso. Talvez esteja ocupando um espaço que você poderia amar muito mais. Talvez não, tenho certeza. Decida, é uma decisão, é uma ação. Coloca diante do Senhor nessa manhã. Coloque aos pés dos homens de Deus aqui. E o Senhor com autoridade, a autoridade do Senhor sobre a vida desses homens, de quem for orar por você, vai te abençoar, vai te ajudar, vai te fortalecer, mas você precisa decidir. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor já. Nós vamos estar cantando um louvor, né? Falando sobre o amor. Então, igreja, é isso. Se você decidir
Algo novo vai acontecer. Mas não é só na vida do teu próximo. Algo novo vai acontecer na sua vida. Algo vai mudar na sua vida. Você vai provar e ver o quanto o Senhor é bom. A palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, amém? E Jesus aqui, ele encerra essa parábola nos versículos 36 e 37. Nos versículos 36 e 37, ele fala: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Que responsabilidade daquele perito da lei, né? Que responsabilidade para mim e para você. Vá e faça o mesmo. Amém? A diaconisa Uda diz que cada mensagem que nós falamos, nós devemos falar da volta de Jesus. E você sabe que Jesus voltará. Essa é a grande espera de todos nós. Mas Jesus vai voltar para buscar um povo de boas obras. Ele vem buscar uma igreja, ele quer encontrar o amor nessa igreja. Porque só o amor vai permanecer. Lembra da mensagem da semana passada? Só o amor vai permanecer. O amor é um dom supremo. Busque esse amor. Sinta esse amor. Amém?